Aqui nessa aula a gente vai usar esses dados do IPCA, né? Temos aqui o índice, taxa de inflação mensal, taxa de inflação acumulada no ano, taxa de inflação acumulada em 12 meses. Aqui temos uma coluna que nós vamos preencher, que é, é o valor real do salário mínimo. Aqui nós temos os valores do salário mínimo para alguns anos e vamos também olhar para a variação nominal do salário mínimo. O salário mínimo, ele é um valor importante, né? Que faz parte, na verdade, ele é um instrumento de política macroeconômica, né. Então, a chamada política macroeconômica, na verdade, ela é composta, né, de várias políticas mais específicas, que são a política monetária, a política fiscal, a política comercial, a política cambial e a política de rendas. E cada uma dessas políticas, ela tem instrumentos, né. Então, efetivamente, é através da condução, né, da alteração, ou de alterações feitas em relação aos instrumentos de política econômica, é que de fato se faz as chamadas políticas econômicas, né. Então, ou seja, quando o Banco Central do Brasil altera a, a oferta monetária, né, a taxa de juros Selic, ou quando altera a alíquota de reservas compulsórias, é que efetivamente o Banco Central implementa a chamada política monetária. Entre as políticas macroeconômicas, existe um tipo de política que é chamada política de rendas, que está relacionado a, como o próprio nome diz, né, as rendas da economia, efetivamente as rendas das famílias, e ela está focada no controle de alguns preços, como por exemplo é o caso, né, do preço da hora de trabalho, contratada de maneira formal, né, acaba se constituindo no salário mínimo. Tem os preços administrados, né, como por exemplo, e tem os preços administrados, como por exemplo os preços associados às concessões, como é o caso do valor dos pedágios, da, do preço do kilowatt de energia elétrica, é, de gás, telefonia e assim sucessivamente, né? Existem vários preços que são controlados pelo governo, e quando o governo faz um controle sobre esses preços e naturalmente estabelece, né, mudanças, permite variações, é que ele faz a chamada política de rendas. Tá? E entre essas políticas, né, tem uma que é bastante importante, que é a do salário mínimo, que envolve um tema que gera bastante debate do ponto de vista econômico, né, que é a fixação de um salário mínimo. Então, vocês já devem ter visto lá em macroeconomia, ou mesmo em microeconomia e mesmo em macroeconomia, né, que se o salário mínimo for fixado a um valor que é superior ao que seria o salário de equilíbrio de livre mercado, então o salário mínimo ele teria um potencial, né, de gerar desemprego na economia. Se ele for fixado abaixo do equilíbrio de livre negociação no mercado, aí ele não tem efeito algum, né? Porque os agentes livremente sim concordam em pagar um salário mínimo maior e receber um salário mínimo maior do que o mínimo estabelecido, né, pelo governo. Então, nesse caso, nesse segundo caso, a fixação do salário mínimo abaixo do preço de equilíbrio de livre negociação, ele simplesmente não tem efeito algum, né? Ele não causa nenhuma restrição ao mercado. Porém, quando ele é estabelecido acima do, do equilíbrio de livre negociação no mercado, aí ele acaba gerando desemprego na economia, né? Então, existe esse debate. E é claro, também existem os argumentos, né, dizendo que existe uma diferença de poder de mercado, né, entre as partes envolvidas no mercado de trabalho. Então, argumenta-se que as empresas têm um poder de negociação maior do que os ofertantes de trabalho, e aí a tendência, né, natural, né, se de fato for assim, você tem um ofertante, perdão, você tem um demandante que tem poder de negociação, naturalmente ele vai negociar para baixar o preço.
E aí, né, os defensores de salários mínimos, eles dizem, olha, num mercado como esse, é preciso haver a interferência do governo, né, porque senão o salário de equilíbrio ele vai ser muito baixo e não vai ser minimamente possível que as pessoas tenham ali um nível de vida, né, que permita que elas satisfaçam suas necessidades. Então, existe um debate muito grande, né, em relação a isso, né, vocês já têm conhecimento sobre isso. O que acontece também é que o salário mínimo, né, fixado pelo governo federal, sempre no início do ano, né, sempre no primeiro dia do ano, ou às vezes no segundo, é expedido um decreto presidencial, né. Então, quem tem o poder de decretar o valor do salário mínimo é o presidente da República ou a presidente da República. Isso é feito sempre no início do ano, né? Então, sempre, por exemplo, se vocês procurarem no Google decreto do salário mínimo, vocês vão achar lá o decreto presidencial, né? Um texto, presidente da República, né? Bota o nome, decreta que a partir dessa data o valor do salário mínimo é de tanto. E ele é divulgado em termos horários e termos mensais. E aí nós temos aqui os valores, né, do salário mínimo vigente aí para alguns anos. Mas também o que que acontece, né? O salário mínimo ele é fixado lá logo no início de janeiro do ano e depois, geralmente, ele permanece constante durante o ano todo, né? Digo geralmente porque, né, por exemplo, o ano passado houve a fixação em janeiro e depois em fevereiro houve um pequeno aumento, né? É, mas geralmente ele é fixado em janeiro e fica estável durante todo o ano. Porém, durante todo o ano em que o valor do salário mínimo fica inalterado, ocorre inflação, né? Bom, então, o que que acaba acontecendo? Nós temos uma renda que permanece constante, só que essa renda está destinada a comprar mercadorias cujos preços aumentam. Bom, então o que acaba acontecendo? Nós temos uma queda do poder aquisitivo do, do salário mínimo. Então, e isso nos remete à questão sobre o que é valor real e o que é valor nominal, né? O valor nominal é aquele expresso em moeda corrente, moeda do momento. Agora, valor real diz respeito ao que? A capacidade de compra que um determinado valor nominal tem em comparação a um certo período, ou levando-se em consideração a taxa de inflação ocorrida em um certo período. Então, seja qual for a variável, né, então pode ser salário mínimo, pode ser, é, pode ser a remuneração de uma pessoa, mesmo que não baseada em salário mínimo, pode ser o valor de uma aplicação financeira, tá? Pode ser qualquer grandeza monetária. Ela sempre vai ter, né, o seu valor nominal, expresso na moeda do momento, que a gente chama de valor corrente, e vai ter um valor real, sempre em relação a alguma data base. E quando essas duas datas, né, a data corrente e a data base, for o mesmo momento, nós simplesmente temos uma igualdade dos dois. Porém, quando o tempo passa e o valor nominal permanece constante, então nós vamos ter ocorrência de inflação e aí, por consequência, o valor real ele vai ser reduzido, né? E aí, naturalmente, isso acontece com o salário mínimo, porque o seu valor fica constante durante os meses do ano, embora exista inflação, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser calcular o valor real do salário mínimo, né? Então, como eu disse a vocês, né, o salário mínimo ele fica constante de janeiro a dezembro, né? Então, eu vou copiar aqui e colar
o valor do salário mínimo, né, para o ano ali de 2017. Né? Então, o que aconteceu? Em janeiro de 2017 foi estabelecido a R$ 937. E ele permaneceu o mesmo. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, chegou a esse valor até dezembro. Aí, quando mudou o ano, foi para 2018, houve uma alteração aqui do salário mínimo. Né? Aí, quando chegou aqui em janeiro, ele foi estabelecido em 954 e permaneceu constante durante todo o ano. Né? Bom, aí a questão é a seguinte, né? Bom, o valor nominal do salário mínimo está aqui, ó, constante durante todo o ano de 2017. Agora, como teve inflação durante 2017, né, nós conseguimos observar aqui por essas taxas mensais, né, e nós vimos que teve toda a inflação que foi se acumulando no ano de 2017, chegando lá no final do ano, medido pelo IPCA, com 2,95%. Bom, então, simples, né? Esse salário mínimo que ficou constante, num ambiente em que houve inflação, naturalmente ele perdeu o poder aquisitivo, ele teve o seu valor real reduzido, né? A gente sabe que esse valor será reduzido, por quê? Porque o valor nominal fica igual, só que eu tenho taxa de inflação positiva, né? Então eu vou dividir aquele valor nominal por um valor que é maior do que 1. Quando eu divido qualquer valor por um denominador maior do que 1, o resultado final vai ser menor do que o numerador. Então, tenho certeza, o salário mínimo vai perder poder aquisitivo durante o ano por causa da ocorrência de inflação. Bom, então, como que a gente vai medir isso? Como o salário mínimo fica constante durante o ano, e vai tendo inflação durante o ano, o salário mínimo vai tendo o seu poder real sendo corroído ou reduzido pela taxa de inflação que vai se acumulando durante o ano. Né? Então, para eu saber aqui, né? Então, por exemplo, no início de janeiro, o valor do salário mínimo era 937. E também lá no início de janeiro, quando ele foi estabelecido, o seu valor real também era de R$ 937. Né? Porque nem teve tempo nem passou o tempo para poder ocorrer mudança de preço. Só que aí, se a gente considerar o final de janeiro, aí no final de janeiro nós temos o salário mínimo, né? Ficou com seu valor inalterado, tanto que ele vai ser pago ali no começo de fevereiro. Só que em janeiro, ó, tivemos inflação, né? Então a gente precisa prestar atenção nesse detalhe, né? Então, assim, o salário foi estabelecido em 1º de janeiro. Só que ele vai ser pago no começo do mês seguinte ou no final de janeiro. E então, até que ele seja pago, ocorreu inflação. Né? Então, a gente precisa fazer um desconto dessa inflação, né? Tirar o efeito da inflação. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Vai descontar a inflação do valor nominal ou vai tirar o efeito da inflação? Através desse procedimento aqui, né? Então, lá no final de janeiro, o salário mínimo vai ter um valor real expresso em reais da data base, né? Ou seja, do começo de janeiro, e que vai ser o valor nominal dele ali no mês, dividido por 1 mais a taxa de inflação ocorrida em janeiro lá de 2017. Ou então, o que nós temos que fazer aqui para determinar, né, o que aconteceu com o valor real do salário mínimo? A gente vai precisar pegar, dividir o valor do salário mínimo, né? Então, olhando a fórmula lá, eu vou pegar o valor nominal do salário mínimo, e aí vou dividir por 1 mais a taxa de inflação do período considerado. O período considerado aqui é só janeiro, né, no primeiro mês. Então, vou pegar o valor do salário mínimo, e aí eu vou dividir por 1 mais, e aí vou pegar aqui janeiro. E vou pegar da coluna taxa de inflação acumulada no ano, né?
poderia pegar de janeiro aqui, tem inflação mensal? Poderia. Só que aí, né, o que que queria acontecer? Esse cálculo eu não vou poder arrastar essa fórmula para baixo, tá? Porque a hora que eu arrastar para baixo, ele só vai levar em consideração a inflação de fevereiro. Porém, quando chegar ao final de fevereiro, já vamos ter tido a inflação de janeiro e de fevereiro. Então, nós vamos ter aqui uma inflação acumulada, que é diferente da inflação de fevereiro. Tá? Então, a gente vai precisar sempre usar a coluna, né, ou vai ter que usar a taxa de inflação acumulada no período. Aí pronto, fecho ali o parêntese, e aí eu consigo calcular qual é o valor real do salário mínimo no final de janeiro. Né? Só lembra desse detalhe, né? O valor do salário mínimo estabelecido no começo de janeiro, porque isso é lei, é decreto presidencial. Só que ele é recebido no final de janeiro, então ali já aconteceu uma inflação. Então, a hora que chega ali no momento de receber, né, de fato, a pessoa recebe. Quem ganhava ali um salário mínimo recebeu R$ 937. Porém, em termos de reais de janeiro do ano, que é lá do começo de janeiro do ano, que é quando ele é estabelecido, ele equivale a R$ 933,45. Só que aqui são reais de 1º de janeiro. Quando a pessoa recebe, ela recebe R$ 937 de final de janeiro ou comecinho de fevereiro. Né? Então, a gente precisa fazer isso. Sempre descontar a inflação acumulada no período que a gente está analisando. Né? Como o salário mínimo é estabelecido em janeiro, fica constante durante o ano, a gente tem que sempre olhar o seguinte, qual é a inflação ocorrida desde 1º de janeiro. Então, naturalmente, é a inflação acumulada no ano. Né? Então, ok. Aí, se você simplesmente copiar essa fórmula para baixo, até dezembro, né? Você faz um Ctrl+C, Ctrl+V ali até dezembro de 2012, ou arrasta a fórmula como eu estou fazendo, aí você solta, aí você vai chegar aqui, ó. Né? Só vou anotar uma coisa, que esse valor real aqui, ó, ele é reais do início do ano, que é a data base do salário mínimo. Né? Então, final de dezembro, a pessoa recebeu R$ 937? Recebeu. É isso que ela recebeu. Agora, quanto que R$ 937 comprava do ponto de vista de começo de janeiro do ano? O equivalente a 910, né? Quer dizer assim, aqui no final do ano eu pego meus R$ 937 e compro ali alguma coisa. Aqui no começo do ano, em janeiro, para comprar a mesma coisa, eu precisaria de quanto? De R$ 910,17, né? Que é o poder aquisitivo. Então, você repara, vai passando o ano, vai acontecendo inflação, o valor real do salário mínimo ele vai caindo. Né? E aí chegamos ao final de dezembro do ano, começa janeiro do ano seguinte, o salário mínimo é corrigido. Né? Bom, nessa correção, então, ele é corrigido do valor aqui de 937, né? Ele foi corrigido de 937 para o valor de 954. Durante o ano de 2017, tivemos uma inflação medida pelo IPCA de 2,95%. Bom, então, assim, talvez, né, não sei afirmar, talvez a ideia fosse corrigir o salário mínimo, né, para repor a perda causada pela inflação, né? Mas não sei se foi, né? Preciso ver se foi ou não foi. A gente só vai descobrir se a gente fizer o cálculo aqui, ó, da variação nominal do salário mínimo. Né? Aqui no caso, né, então o salário mínimo é estabelecido em janeiro, então eu poderia dividir o salário mínimo de janeiro de 2018 pelo valor do salário mínimo de janeiro de 2017. Tá?
Só que como o salário mínimo fica constante durante o ano todo, você pode dividir, né? Então, 937 é tão igual, aqui de dezembro é tão igual a 937 de janeiro, tá? Então, você pode dividir por dezembro também, isso não é um problema, tá? Mas só para, né, manter aquela questão do momento do decreto, então vamos calcular janeiro contra janeiro, tá? Então, eu vou fazer assim, o salário mínimo agora, né, em janeiro de 2018, né, ele foi de 954, aí eu vou dividi-lo pelo valor de janeiro de 2017 e vou subtrair 1. Né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o cálculo de uma taxa de crescimento. Né? Vou calcular a taxa de crescimento do salário mínimo, ou aqui no caso, né, como eu estou pegando os valores nominais, então eu vou fazer a variação nominal do salário mínimo. Então, se a gente fizer isso, só que ainda não está em porcentagem, então vamos colocar aqui em porcentagem, né, com duas casas decimais. A gente vê que o salário mínimo sofreu uma variação, né, que foi abaixo da inflação que corroeu o seu poder aquisitivo. E se a variação nominal do salário mínimo ficou abaixo da inflação acumulada, o que aconteceu? A variação do salário mínimo, né, a correção do salário mínimo, ela não repôs as perdas inflacionárias. Então, depois de fazer os cálculos, né, e ajustar ali o valor do salário mínimo, né, que eu tinha marcado errado aqui o salário mínimo de 2021, que na verdade ele agora está 1.100, e em 2020 vamos considerar 1.045, tá? Só que, lembra que eu falei para vocês, geralmente o salário mínimo ele é definido em janeiro do ano, né, e fica vigente para o ano inteiro. Por que eu falei geralmente? Isso acontece nos últimos anos, né, por muitos anos. Só que quando foi 2020, em janeiro, o salário mínimo foi estabelecido em 1.039, tá? Em janeiro de 2020. Aí o que aconteceu? 1.039 significava um aumento de 4,11% em relação ao salário mínimo de 2019, que era 998. Só que esses 4% aqui, ó, ele ficou abaixo, por exemplo, do IPCA, né? E aí, então, o presidente, né, aqui no caso, quem é o presidente nessa época já é Jair Bolsonaro, então o presidente, em fevereiro, assinou, né, uma nova medida provisória que fez, então, o valor do salário mínimo passar para 1.045, né? Então, vamos considerar aqui, não vamos considerar 1.039 lá para janeiro, tá? Embora de fato tenha sido pago 1.039 em janeiro, vamos mudar para, vamos considerar como se fosse os 1.045 do resto do ano, né? Então agora no aumento do salário mínimo para R$ 1.100, ele foi corrigido a 5,26% ao ano, comparado com uma taxa de inflação medida pelo IPCA de 4,52%. Né? Então repara, ó, quando ele passou para 4,71, comparativamente ao salário de 2019, era um crescimento de 4, quando passou para 1.045, representava um crescimento de 4,71%. Mas quando ele foi estabelecido de fato ali em janeiro 1.039, era 4,11, né? Então, aí houve essa mudança, né, para o salário superar ali a medida oficial de inflação. E aí, considerando agora o novo valor, né, vamos considerar 1.045 lá para janeiro, né, ignora aqueles 1.039, né, porque depois no resto do ano ficou como 1.045, né, então tivemos aí um reajuste de aproximadamente 5,26%. Né? Bom, então vamos checar alguns números. Então, por exemplo, aqui, ó, o valor real do salário mínimo, né?
valor nominal dele começo de 2020. 1040, na verdade era 1039, a gente está considerando 1045 para ignorar essa ocorrência. Então, 1045. Só que no final, só como o salário é recebido de fato no final do mês, quando já aconteceu a inflação, então efetivamente tem uma perda ali do poder aquisitivo, né? Tem uma redução do valor real, né? Então ele tem um poder de compra equivalente no final de janeiro a R$ 1.042,81 do início de janeiro. Né? E aí durante o ano foi sendo reduzido, né, esse poder de compra, baixando de 1.000 ali no final do ano por ocorrência da inflação, né, medida aqui pelo IPCA. Aí ele é corrigido para 1.100, né, recompõe a perda inflacionária, né, se a gente estiver considerando o IPCA, e representa então um aumento acima da inflação, um aumento real do valor do salário. Né? Então, sempre quando o salário aumenta acima da inflação, a gente diz que ele teve um aumento real, teve um aumento, né, de poder aquisitivo. Bom, então, comparem aí. Taxa, vamos comparar as taxas, né? 5,26 para janeiro de 21, 4,71 para janeiro de 20, 4,61 para janeiro de 2019, né? As taxas de crescimento do salário mínimo, em termos nominais. 1,81 a gente já tinha visto. Né? Vamos pegar aí um valor qualquer, porque se esse valor bater, provavelmente então, o resto vai ter que vai estar certo, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, dezembro de 2020, né? Você deveria ter obtido o valor 999,83. Então, se o seu valor aqui de dezembro está igual ao meu, nós dois calculamos certo ou nós dois calculamos errado. Certamente nós fizemos igual, né? Agora. Então, deve estar certo. Se pegar dezembro aqui de 2019, tem que ter dado 956,80 como o valor real do salário mínimo, né? Para 2018, tem que ter dado 919,56. Tá? Se deu isso, beleza, estamos fazendo igual. E além de igual, estamos fazendo certo, tá? É isso aqui mesmo. Então a gente consegue aqui ter uma ideia, né, de qual é o salário mínimo, né? Ou o que acontece com o valor real do salário mínimo. Só que agora vamos ver o seguinte, né? A gente tem como calcular também a correção monetária que um determinado valor nominal tem que sofrer para poder repor toda a perda provocada pela inflação. É o chamado processo de correção monetária, né? O objetivo oposto ou inverso aqui do cálculo do poder aquisitivo. Né? Então, para calcular o poder aquisitivo ou o valor real de um valor nominal qualquer, a gente faz o quê? A gente divide o valor nominal por 1 mais a taxa de inflação do período que a gente está considerando, em comparação com uma data base. Agora, se a gente quiser saber qual é o valor, fazer a correção monetária, ou seja, a recomposição completa da inflação do período, a gente tem que fazer o quê? A gente pega ali o valor na data base, multiplica por 1 mais a inflação. Aí a gente vai obter o valor nominal que repõe toda a perda inflacionária. Aí aqui, nós vamos fazer o seguinte, aqui vamos pegar essa coluna do lado, aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a correção monetária do salário mínimo. Aqui nessa coluna a gente vai gravar, vai fazer a correção monetária
do salário mínimo. Ou seja, nós vamos ver o seguinte, quanto que o salário mínimo deveria ter sido corrigido para manter o seu poder de compra, né, o seu valor real constante. É um processo chamado de correção monetária. Então, vou fazer aqui nessa coluna. É só para lembrar, correção monetária, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor lá, o valor na data base, né, que é o valor real, e vou multiplicar por 1 mais a inflação do período. E aí eu vou obter o valor nominal corrigido. Bom, então vamos pensar aqui, ó. Janeiro de 2018. Né? Então, a pergunta é: quanto que deveria ser o valor do salário mínimo no início de 2018, de forma que ele recuperasse toda a perda de valor real ou perda de valor aquisitivo, de poder aquisitivo, por causa da inflação ocorrida em 2017. Né? Bom, então a gente vai pegar. Então vou abrir ali o igual, né, para poder dizer para o Excel que eu vou dar um comando de execução para ele, né? Então vou pegar o igual. Aí eu vou pegar o valor da data base, né? Vou pegar aqui, ó, o valor do salário mínimo. 937, né? Janeiro de 2017, que é o valor que vai ser corrigido, né, monetariamente. Então vou pegar o valor ali de janeiro, é o valor do salário mínimo ali de janeiro de 2017, e aí eu vou multiplicar. Então bota ali o asterisco. Só que aí eu vou multiplicar por quanto? Por 1 mais a taxa de inflação no período. Então, aqui eu vou abrir um parêntese. 1 mais a taxa de inflação no período. Que período é esse? É o ano, né? O ano de 2017 todo. Então, é 1 mais a taxa de inflação acumulada no ano de 2017, né? Que está aqui nessa célula D14, 2,95%. Aí eu fecho o parêntese. E aí só dá Enter. E aí pronto, a gente vai ter o valor que o salário mínimo tinha que ter sido corrigido, ou que tinha que ter, né, no começo de 2018, de forma que houvesse a recomposição da perda provocada pela inflação. Só vou dar uma arrumada aqui. Ele teria que ter, se fosse reajustado pelo IPCA, né, ele teria que ter sido reajustado para 964,62. Foi reajustado para 954. Tá? Bom, aí 954, né? Correu o ano, chegou ali 2019, foi reajustado para 2018. Aí foi estabelecido 954, né? E correu o ano de 2018, foi reajustado para 998. Bom, e agora? Quanto que deveria ser o valor do salário mínimo, né? De 954, corrigido monetariamente pela inflação de 2018. Né? Então eu vou pegar o valor do salário mínimo aqui, ó, em janeiro de 2018, vou multiplicar por 1 mais a taxa de inflação acumulada em 2018, que está aqui, ó, 3,75. Vou pegar ali aquele dado, fechar aqui o parêntese, 900, vou dar uma arrumada, né? 989,73. Né? Então, para recuperar toda a inflação do ano, ele teria que ter ido para 990, praticamente. Só que ele foi corrigido para 998, né?
E a gente já sabia, né, que ele tinha sido corrigido acima da inflação do ano, porque nós tivemos, né, 4,61 aqui de correção nominal contra 3,75 de inflação acumulada no ano, né? A gente viu que a correção para 2000 ali em 2019 foi acima da inflação medida pelo IPCA, né? Enquanto a correção no início de 2018 ficou abaixo da inflação medida pelo IPCA. Tá? Então é assim que a gente vai conseguindo olhar, né? Por exemplo, contra o IPCA. Então, para treinar, então calculem aí o valor ali da correção monetária do salário mínimo pelo IPCA, né? Para o ano de 2019 e para o ano de 2020. Então, se você pegar assim, os valores que deveriam ter acontecido, né? Então o salário deveria ter sido corrigido para 1.040, 1.041, né? Aqui, para repor a inflação do IPCA. Só que se lembra, janeiro, como eu falei para vocês, ele foi corrigido para 1.039. Só que aí depois, em fevereiro, veio uma outra medida provisória, que corrigiu para 1.045. É que aqui, para simplificar, né, a gente está botando já 1.045 direto ali para janeiro, tá? Mas de fato foi para 1.039. E aí você vê, ó, ele ficou 1.039, né? Se fosse o valor que de fato foi estabelecido ali pelo decreto presidencial do início do ano de 2020, 1.039 contra 1.041, né? Ficou um pouquinho abaixo da inflação do IPCA. Aí quando chegou fevereiro, ele passou para 1.045, né? Aí, como eu falei para vocês, aqui eu estou fazendo uma simplificação, né? Só para a gente mais treinar o mecanismo, né? Do que propriamente discutir o salário mínimo. E aí aqui, corrigido para 1.100, tinha que ter sido para 1.092, né? Lembra que 1.092 considerando 1.045, né? Mas se a gente usar 1.039, teria que ter ido para 1.085. Ok? Alguma pergunta sobre isso?